Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio Michelin, candidato pela inscrição 230300039769, componente curricular, língua portuguesa, área de conhecimento, linguagem e suas tecnologias. Hoje eu vou trazer uma aula para vocês de verbos, né? Verbos no particípio nas suas formas abundantes. Comparar para vocês as formas as formas regulares e as formas irregulares dos particípios dos verbos que são formados, pelos quais são formados os tempos verbais compostos. Ok? Então, gente, vamos mostrar para vocês aqui, primeiramente, trazemos esse texto aqui para vocês. Vamos fazer uma leitura silenciosa, ok? Vamos lá. Leitura silenciosa, dá um pause no vídeo aí. E porque a gente já volta e já faz também a leitura. Vou fazer uma leitura em voz alta com vocês, para a gente também identificar gênero e outras questões. Homem deixa a esposa presa no quarto enquanto se divertia em uma festa. Depois de ter aceitado a denúncia, o delegado disse que o preso poderia ser conduzido para a cela. O meliante tinha prendido sua esposa no quarto enquanto se divertia em uma festa no Novo México. No depoimento, ele disse que sua esposa não seria aceita no evento por ser mulher e que se tratava de um local reservado para homens. O homem foi entregue para as autoridades depois de uma denúncia anônima. A esposa relatou que o marido havia gastado todo o dinheiro do aluguel nessa tal festa, que sua carteira estava limpa e que sua moral estava suja. Perguntei se ele havia pagado o aluguel e ele disse que estava pago. Ele é mentiroso, seu delegado, relatou a esposa revoltada. O praticante do crime não terá direito à fiança segundo as leis vigentes naquele país. Gente, atividades, vamos lá rapidinho. Qual que é o gênero? Facinho, né? É uma notícia, tem até título, né? E o título é manchete, geralmente é um pouquinho maior, a fonte chama atenção. E qual que é o tema? O tema, nós estamos falando de pessoas que deixam as outras presas, isso chama-se cárcere privado. Então ele pode falar que o tema é cárcere privado, violência doméstica, o assunto e o tema cárcere privado, né? E qual é o conflito gerador de tudo isso? O fato do marido ter gastado o dinheiro do aluguel e deixado a moça presa, né? São duas coisas bem graves. E agora vamos falar de um efeito de humor causado ali por limpa e suja, né? Identifique o efeito de humor em sua carteira estava limpa e a sua moral estava suja. O efeito causado pelo uso do pronome sua repetido ou foi o humor que está no uso dos particípios limpa e suja? Né? O efeito, né, de paradoxal entre essas duas palavras, que são às vezes antagônicas, às vezes são paradoxais e às vezes são apenas contrastes. Né? Para quem é esse texto? Gente, dialogicamente falando, todo texto subentende um leitor. Qual que é o leitor que está subentendido aqui? Para quem que é esse texto? Esse texto foi produzido para um público em geral, qualquer pessoa que gosta de ler notícias de fatos diversos do cotidiano. E grife todos os verbos agora, gente. Vamos fazer isso daí. Vamos grifar todos os verbos. Vamos lá, então? Vou com vocês aqui rapidinho, vou fazer de amarelo. Primeiramente, todos os verbos de amarelo. E o primeiro aqui homem deixa. Deixa, ele vai de amarelo. Presa é um verbo também. Enquanto divertia. Depois de ter aceitado, é um verbo. A denúncia, o delegado disse, verbo também. Que o preso pode ser tanto substantivo como adjetivo, dependendo do contexto aqui, né? E poderia ser conduzido, forma conduzida para a cela, ou mediante tinha prendido. Esposa no quarto enquanto se divertia, que é outra forma verbal. Depois ele disse não seria aceita, aceita também forma nominal de verbos, né? Pode por ser mulher, ser aqui, ser no infinitivo e que se tratava é o verbo tratar no imperfeito, local reservado para homens. Homem foi entregue para as autoridades, entregue, aqui forma particípio nominal, depois de uma denúncia anônima. Foi também, é o verbo aqui no caso, auxiliar. A esposa relatou que o marido havia
gastado todo o dinheiro do aluguel nessa tal festa que sua carteira estava, que é o verbo de ligação, no imperfeito, e a sua moral estava. Repete também aqui. Suja é a forma nominal. O particípio. Perguntei é nosso verbo. Ele havia. Aqui, ó, havia pagado. E ele disse que estava. O disse também tem que marcar. E o estava. Disse que estava. E ele é. Aqui, ó, verbo de ligação de novo. Mentiroso delegado. Relatou. Verbo, a esposa revoltada, forma verbal, participa. O praticante do crime não terá. Verbo no futuro, segundo a lei vigente. Muito bem, gente. Já fizemos aí agora o levantamento de todos os verbos. Vamos pintar de verdinho agora só os que estão na forma do particípio. Certo? Aqui eu tenho que dar uma voltada aqui. Ó, deixe presa, particípio. Aceitado, particípio. Preso, particípio. Conduzido, particípio. Tal, disse, aceita, particípio. Entregue, particípio. Reservado, particípio. Gastado, também particípio. E suja, particípio. Aqui também tem o limpa, que a gente esqueceu de marcar aquela hora. Mas está aí, ela é um particípio. Pagado, disse que estava pago. Também a gente deixou de marcar aquela hora, mas ele é também um particípio. Relatou, esposa revoltada, que também é particípio. Praticante não terá direito à fiança. Gente, olha só, todas essas formas são particípios. Agora nós vamos dar uma olhada nessa tabela para a gente ver certinho que são, onde são empregados. As formas regular, dá uma olhada aí, ó. Aceitar, o verbo aceitar é aceitado. Irregular, aceito. Entregado, entregue. Expressado, expresso. Então tem duas formas às vezes. Às vezes, a sua forma abundante e irregular. O auxiliar, quando ele é o ser e o estar. Quando o auxiliar é ter e haver, a gente usa essa forma aí, ó. Ado, entendeu? Quando é irregular, a gente vai usar formas diferentes. Por exemplo, ó, entregue, expresso, que tem outras terminações. Tá? São derivações diferentes. Então vamos fazer o seguinte, vamos completar aqui, ó, esse exercício 8 com o particípio adequado. Todo o dinheiro foi o quê? Gasto ou gastado? O verbo ser, né, gente? Então é gasto. Chegou em casa dizendo para sua mãe que havia ganho ou ganhado? Ganhado, né? Porque é o verbo auxiliar ser, ter, haver. O médico informou que aquele remédio não havia o quê? Matado ou morto? Matado também, né, gente? Porque ele está sendo... O auxiliar dele é o havia, é o verbo haver. A casa foi toda limpada ou limpa? Verbo ser, então é limpa. Foi toda limpa. A diretora disse que toda a regra estava expressada ou expressa? Expressa. Porque é o verbo ser, né, gente? O verbo ser que é o nosso auxiliar. Olha aqui, ó. Estava expressa. Antes de meia hora, antes mesmo de meia hora, os bombeiros já haviam o quê? Extinguido ou extinto? O verbo haver. Extinguido. Muito bem. No último parágrafo, o verbo pagar aparece em duas formas, pagado e pago. Por que isso acontece? Por que acontece isso, gente? Isso acontece porque são dois auxiliares diferentes, né? Um é o verbo haver e o outro é o verbo ser estar. Então, por isso que a gente tem duas formas, o pagado e o pago, na mesma frase. Observe as frases e marque um X na correta. O atendente dos Correios diz que a encomenda ainda não havia chego. O atendente dos Correios disse que a encomenda não havia chegado. Acertou quem marcou a letra B, porque a letra A está errada. Chego não existe essa forma. É eu chego, né, que fala, mas tinha chego não pode falar. E para a próxima aula, gente, escolha um fato
Nem todo fato é notícia. Mas os fatos que não viraram notícia, vocês pegam aí na sua cidade alguma coisa que aconteceu e produzem uma notícia nesse modelinho aí, né, para ir destacando o uso dos particípios nas suas formas abundantes, ok? E muito obrigado para todos vocês, obrigado pela atenção e até a próxima aula. Grande abraço.